E aí, gente, tudo bem com vocês? E bora para mais um vídeo, bora para mais uma produção. E essa produção aí, gente, é de 500 doces que eu vou fazer em 2 dias, tá bom? Do zero, porque eu não tenho estoque, não tenho docinho congelado, então eu vou ter que fazer tudo do zero. Eu vou mostrando para vocês, tá bom? Vou dividir esse vídeo em 2 partes para não ficar muito comprido, para não ficar muito cansativo. Aí eu tô reabastecendo o coco ralado que eu comprei e ele já ficou os leite condensado descendo pra começar o primeiro. Ó, gente, tá vendo? A tampa tava meio sujinha, já tirei, já lavei e já sequei, já coloquei aqui de novo. Beijinho ficando quase pronto, ainda nem começou a ferver, ó. Aí aqui, ó, eu já untei as placas. Eu tô só com essas placas, eu tenho mais uma de 50, de 45 na verdade, só que ela tá em São Paulo. Aí eu unto com o dedo, assim, com margarina, buraquinho por buraquinho. Eu prefiro do que jogar o desmoldante. Primeiro que o desmoldante ele deixa um gosto residual. Segundo que fica... depois que seca, algumas partes, assim, da onde você joga o desmoldante, fica tipo com um resíduo do desmoldante que não sai. Fica um negócio meio... uma camadinha ali que não sai, sabe? Eu não gosto de desmoldante por causa disso. Outra coisa, o desmoldante, ele nunca pega tudo. A não ser que você use muito desmoldante, aí ele pega todos os buraquinhos. Mas fica aquele excesso de desmoldante, aquele gosto residual no brigadeiro. E ainda por cima, fora o desperdício, né? E fora que depois, todas as coisas que você passou, o desmoldante vai ficar com aquela pegajoso, sabe? Aquela coisa que mesmo que você lave, ainda fica ali um resíduo do desmoldante. Eu não gosto. A margarina não deixa gosto. E você tem certeza de que cada buraquinho vai tá bem untado, né? Não é aquilo que você vai colocar o brigadeiro e vai grudar um buraquinho ou outro. Não, aqui não gruda nada, buraquinho nenhum. Se o seu brigadeiro estiver no ponto correto, ele não gruda nada mesmo. Então eu gosto de fazer desse jeito. Já tentei passar desmoldante, não me adaptei. Aí eu faço desse jeito. A manga de confeitar é a mesma coisa. Pera aí. Vou colocar aqui, ó, enquanto eu untei as placas e o brigadeiro ainda vai ficar pronto. Vou só dar uma conferida se não grudou ali um pouco, porque teve uma hora que eu aumentei bem o fogo. Aí eu vou colocando mais brigadeiro, oh meu Deus, fala certo. Mais leite condensado aqui pra já deixar pronto, né, pra próxima remessa de brigadeiro, que provavelmente... deixa eu ver, gente, o que que é. Ó, é meio amargo, brigadeiro. Acho que eu vou fazer só os pretos, aí amanhã eu faço o branco. Melhor. Só os pretos, então daqui eu vou fazer 2 remessas do 200 doces, né? Então vai ser 2 remessas do preto, né? Que é pro meio amargo, e pro Ferrero Rocher, que aí é o leite, que é a massa normal. Deixa eu ver o que mais. Ainda vai faltar surpresa de uva. Agora eu não tô lembrando o pedido dela. Ó, é surpresa de uva sem beijinho, que eu já tô fazendo, sem ferreiro, sem meio amargo. Qual que é o outro, gente? Ó, sem beijinho, sem surpresa de uva, né? Sem beijinho, sem surpresa de uva, sem ferreiro, sem meio amargo. Sem churros. Verdade. Eu vou fazer amanhã, então. Amanhã eu faço ninho e churros, que aí a panela eu não lavo, né? Então, quando eu coloco o brigadeiro na manga de confeitar, eu prefiro colocar também buraquinho por buraquinho, porque o trabalho que você vai ter de jogar o brigadeiro na placa e ficar ali tentando acertar todos os buraquinhos, nivelar. Eu vejo em vários vídeos as meninas fazendo desse jeito, e eu vejo que tem vários brigadeiros que ficam desiguais, sabe? Que ficam com uma... faltando, ou fica bem pouquinho em alguns buracos. Então, tipo, eu não vejo muito sentido de todos ir padronizado, né? Tem gente que consegue, que deixa bem niveladinho, só que aí você fica lá mó tempão, alisando, aí suja bastante a placa, cai brigadeiro pros lados,
Nem que seja pouco, mas cai, você tem o trabalho de ficar limpando. Então, essa questão da placa ficar suja, eu ter que ficar limpando, controlando o brigadeiro dele não sair, me incomoda. Mas cada um faz o que acha mais prático, né? Tem gente que acha mais prático jogar o brigadeiro ali, acha mais rápido. Eu prefiro conferir cada buraquinho, saber que tá bem preenchido e que vai sair, né? Que vai desmoldar totalmente. Então, dessa forma que eu faço, né? É que eu acho que eu me adaptei melhor. Mas, na verdade, cada um faz aquilo que acha melhor, né? Então, eu vou terminando aqui. Ó, gente, eu tenho 2 mangas aqui que eu achei novinha, ó. Eu amo essas mangas porque ela é grandona, ó. Aí eu já coloco todo o brigadeiro. Aí, aqui, ó, eu vou deixar uma pros brancos e uma pros pretos. Mas, provavelmente, eu vou ter que lavar de hoje pra amanhã, porque amanhã eu vou fazer churros e vou fazer ninho, né? Então, a manga branca eu vou ter que lavar. Mas não tem problema, não. Aí eu vou cortar as 2 iguais, ó. Não gosto de fazer o buraco muito pequenininho, não. Deixa eu ver aqui. Tá muito pequeno. Gosto de fazer eles mais grandinho. Se possível, com uma tesoura boa, né? Eu peguei a pior tesoura. Como falei pra vocês, né? Eu gosto de colocar o brigadeiro dentro da manga de confeitar. Porém, assim, gente, antigamente eu colocava bem pelando. Hoje em dia eu deixo ali na panela um tempinho, esfriando um pouquinho. Aí eu coloco pra já ir pegando uma consistência. Mas não pode esfriar muito, tá? É quente ainda que você tem que pôr dentro da placa, tá? Aí, por isso que eu tenho uma luva velha de guerra. Gente, essa luva minha, ela é velha de guerra mesmo. Só que assim, ela é perfeita, entendeu? Ela não queima a minha mão. Ela é bem maleável. Eu comprei uma vez que o calor derretia ela, dá pra entender isso? E essa minha aí não. Então, eu gosto muito dela. Uso ela bastante. Às vezes eu vou ali na pia, lavo ela na hora, quando surge um pouquinho de brigadeiro. E essa placa aí, gente, é de 15 gramas, tá? Que aí eu uso os de brigadeiro branco. Ó, os beijinhos já estão ali, passei o filme, né? Tô na dúvida se eu coloco na geladeira pra acelerar o processo ou se enquanto ele vai esfriar naturalmente, eu deixo ali já já misturo a massa, né? Porque ainda tem que untar a placa. Então, acho que eu vou deixar ela ali, bonitinha, tá? Esfriando naturalmente, que aí é o tempo de eu fazer mais massa, que é pro de meio amargo. Que aí eu uso o cacau black, tá? E aqui, ó, tá o brigadeiro. Terminei de arrumar, de colocar os ingredientes. 4 leite condensado. Como eu falei pra vocês, eu coloquei 2 moça e 2 Italac. E coloquei 80 gramas de chocolate em pó, 50%. E olha como tá pretinho, gente. Parece cacau black, né? Mas não é. É aquele da Apt. Fazia tempo que eu usava ele, parei. Aí eu achei ele e gostei, ó. Gostei bastante. Só que eu fui burra que da última vez que eu comprei, não comprei ele de novo. Comprei da Melkin, se não me engano. E a Melkin é super clarinha, né? Mas não tem problema. O cacau black, ele vai ficar bem mais pretinho, né? Que aí vai ser o de meio amargo. Vamos lá. Então, aqui já tá fazendo. Aqui eu vou fazer a massa pro meio amargo. E vou mostrar pra vocês como que eu tô fazendo os brigadeiros agora. Quer dizer, vou testar agora, tá? Eu vou explicar pra vocês. Coloquei 120 gramas desse. Era pra eu ter colocado 150, que eu não lembrava se era ele sem o soro. Ele rende 300 gramas, eu tinha esquecido. Então, eu devia ter colocado 150. Então, em vez de eu colocar uma caixinha toda, eu coloquei 120 e 80, né? Pra dar os 200 gramas creme de leite. Vou fazer um teste. Como esse daqui, ele é uma gordura animal, eu acho, tá, gente? Se eu tiver enganada, vocês me corrijam. Ele tem o risco de talhar. Mas, teve uma vez que eu fiz meio que... Eu não lembro se foi teste ou foi meio que um acidente. Só tinha ele, eu usei ele, alguma coisa assim. Ou se sobrou, acabei usando. E o brigadeiro, gente, ficou incrível, assim, surreal, surreal. E eu coloquei pouquinha coisa. Aí eu vou fazer o teste. Se mudar bastante, eu vou estar sempre usando ele. Nem que seja só 100 gramas, 150 gramas, quer dizer. Porque dá muita diferença. O brigadeiro fica surreal, gente, incrível.
principalmente nos de ninho, que ninho é mais chatinho de fazer. E, gente, o de ninho fica assim, surreal, perfeito, tá? Vamos ver se vai dar certo, se não vai talhar, né? Se não vai mudar a textura, algo assim. Se vai ficar bom do jeito que eu tô imaginando. Aí eu conto pra vocês. Massa de tradicional, né? Está pronta. Olha como ficou escuro. Eu tô preocupada porque era pra ficar escuro o meio amargo. Só que aqui eu fiz com aquele brigadeiro da Apt. Aparentemente, gente, ó, ficou perfeita a massa, não talhou, ó. Maravilhosa. E já tá na textura que eu gosto, sabe? Então, já aprovadíssimo colocar aquele creme de leite, tá? Nem que seja só um pouquinho. Aqui, ó, não ficou tão escura a massa. E tinha muito pouco do cacau black, muito pouco mesmo. Tinha 12 gramas só, não comprei. Então, eu creio que essa massa vai ficar ou da mesma cor que aquela, ou ela vai ficar ainda mais clara. Porque aí eu tive que complementar com o granulado da Milk, o granulado não, o chocolate em pó da Milk, e o chocolate em pó da Milk é muito claro. Então, não tem problema se... Questão de gosto, gente, na verdade mesmo, vai ficar igual, tá? Porque só de usar o cacau black não muda muita coisa, fica ainda com gosto normal de chocolate. O que vai mudar mesmo é o granulado. E como eu comprei esse granulado aqui, ó, que eu vou mostrar pra vocês, uma bananinha perdida ali. Ó, eu comprei esse granulado aqui, ó. Eu abri ele porque eu peguei ele com desconto, ó. Então, eu queria saber se ele tinha derretido, né? Aí eu já abri ele, mas tá novinho, ó, nem usei. Sempre na loja eu dou uma balançadinha, né? Pra ver se derreteu, alguma coisa assim, se não tá tudo compensado, né? Então, esse 70%, ele é diferente do que é só meio amargo. Esse daqui, ele é mais amargo ainda. Eu peguei um precinho bom, R$32. Então, peguei desse mesmo. Então, como esse daqui ele já é bem amargo, o granulado, vai dar tudo certo. Mesmo o brigadeiro em si não ter ficado tão amargo, vai dar tudo certo, tá bom, gente? Então, é isso. Agora eu vou passar aquele pra manga. E esse daqui já vou deixar ali cozinhando, porque eu quero tentar ver se hoje ainda eu já enrolo 300 doces, que aí amanhã eu fico só com 200, tá bom? Ó, gente, então porcionei aqui hoje de brigadeiro, tá? Tem mais aquele pouquinho. E eu contei aqui, ó, só pra vocês basear aí também nas receitas, né, de vocês. Aqui eu fiz 4 receitas, tá? Coloquei 50 gramas de coco para cada receita, eu faço um por um. Um creme de leite para um leite condensado, normal. Esse daqui eu não coloquei creme de leite da Nestlé, que é aquele de lata, tá? Então, esse daqui, ó, rendeu 119 brigadeiros de beijinho, 4 receitas, certo? E aqui, ó, o de brigadeiro ao leite, eu chamo ao leite, mas é tradicional, tá? Normal, chocolate. 4 receitas renderam 132 doces, tá bom? Certinho. Então, aí vocês já comparam com a receita que vocês fazem. Vou falar, gente, uma experiência minha, uma opinião minha, tá? Por que que eu também uso leite moça? Claro, eu tento controlar, tem vezes que eu não uso só leite moça, tem vezes que eu uso... dou uma misturada, ainda mais se eu tiver com pouco dinheiro, né? Porque leite moça é caro. Mas eu percebo, tá? Não é todos os lotes. Tem um lote do leite moça que vem ruim. Não ruim, mas assim, muito normalzinho, igual aos outros, meio ralo, não rende. Tem alguns lotes do leite moça que acontece isso. Porém, na maioria das vezes, leite moça rende mais do que se você fizer a mesma receita, por exemplo, com Italac, com Piracanjuba. Então, no meu ver, compensa você pagar um pouco mais caro. Eu queria só um dia comparar a diferença, porque assim, gente, de verdade, ó, aqui rende, vamos pôr ali 4 receitas, deu 132, né? Se eu fosse fazer com Italac, o chocolate, eu acho que renderia no máximo ali uns 118, entendeu? Porque eu já fiz essa comparação para 132, só porque eu usei o moça, é uma boa diferença. Então, acaba compensando o valor que você paga
né, no leite condensado. Outra coisa que influencia também, que vai fazer o seu brigadeiro render mais, ficar com uma qualidade melhor e acabar que fica elas por elas, sabe? Porque assim, gente, eu vejo muita confeiteira que coloca 3 creme de leite para um leite condensado, 2, nem que seja um a mais. Se você for fazer a conta, você vai estar pagando, às vezes, até mais caro, a sua receita fica até mais cara quanto mais creme de leite você coloca, porque o creme de leite, ele evapora, a maior parte evapora. Não é que nem o leite condensado que ele dá consistência, entendeu? O creme de leite, ele evapora muito mais do que o leite condensado. Então, ele vai render um pouco a mais. Vamos supor, você colocou 3 cremes de leite para cada receita. Ele vai render, claro, o brigadeiro vai render mais, só que não tanta coisa pelo preço que você vai pagar, que a sua receita vai acabar ficando mais cara. Dá pra você usar um leite moça, que o seu brigadeiro não vai cristalizar tão rápido, vai ficar com uma qualidade superior, vai ficar com uma cremosidade. Todo mundo que comer vai perceber que tem uma qualidade melhor. Essa é a minha opinião. Outra coisa, então eu coloco um leite condensado para um creme de leite, acho que rende mais. E também tem a questão que não cristaliza como os outros, né? Bem raro. É bem mais demorado, quer dizer, raro não é, né? É bem mais demorado. Claro, a gente tem lote que vem ruim. O que eu ia falar? Ah, outra coisa que faz render mais a sua receita, tá? É você colocar o creme de leite da Nestlé, tanto a caixinha. Agora, eu fiz o teste, tô fazendo o teste agora com o dilato um pouco, né? Mas na minha opinião que eu vejo, o da caixinha, ele vai dar uma consistência mais rápido. E ele já dá uma estabilizada no seu brigadeiro. Então, se você tirar um ponto antes, deixar ele ainda mais molinho e cremoso, ele vai ficar com uma consistência cremosa e firme, sabe? Porque é do creme de leite ser desse jeito, entendeu? Da Nestlé. Então, você pode tirar um ponto antes, um pouquinho... Não precisa deixar ele dar tão ponto de enrolar, sabe? Você deixa ele mais ali molinho, que ele já vai ficar numa consistência boa, consequentemente vai render mais. Vai render mais a sua receita, consequentemente vai render mais doces. A sua receita vai ficar barata, né? Porque vai render muito mais doce e você vai ficar com uma qualidade ótima, tá? Então, é isso que eu tenho percebido. Façam os testes aí de vocês. Olha, gente, eu me enganei, hein? Achei que ia ficar claro, não ficou, ficou pretinho. Só com 12 gramas, hein? Só com 12 gramas de cacau black, ele já ficou bem pretinho, ó. Imagina se eu tivesse colocado só cacau black, né? Teria ficado incrível. Mas eu vacilei, né? Que não comprei. Quando eu fui comprar as coisas, não comprei o cacau black. Eu esqueci. Mas já anotei ali na minha listinha. Da próxima eu compro pra ter, né? Então é isso. De massas estão feitas, as de hoje. E amanhã vai ser só churrosinho. Aí amanhã eu mostro pra vocês. Então, gente, agora eu vou explicar pra vocês o que eu fiz no primeiro dia. Eu consegui fazer 300 massas, tá? Na panela. Então, porcionei 3 sempre tava garantido, que era os de tradicional, que eu ia usar pra ferreiro, os de mel amargo e os de beijinho. É claro que sobrou um pouco mais de 100 de cada um, mas aí eu congelo. Uso a luva, que é pra não grudar nada. E nesse primeiro dia eu consegui enrolar 200 docinho, tá? Fui dormir tarde, tava bem cansada, mas não tava esgotada, sabe? Consegui enrolar esses de beijinho que eu tô mostrando pra vocês, que eu uso a luva pra não grudar, coloco no coco ralado, ponho no chocalho e ele já sai redondinho, já sai maravilhoso, perfeito, sem estresse, hein? Nossa, gente, é perfeito. E aí você coloca na caixa ali. Ó, uma coisa que eu falo pra vocês, pelo menos eu aqui tô um toque de limpeza, então eu não encosto a mão suja de gordura na caixa, pra deixar marca de dedo de gordura na caixa. Acho super feio isso, até mesmo porque o cliente iria ver, né? Então eu tomo o maior cuidado com isso, tá bom? No final do vídeo, que vai ser no próximo vídeo que eu vou mostrar pra vocês, o final da encomenda, tudo, eu vou falar pra vocês os valores, tá? Dos centos, quanto que eu cobro. Essa é aquela encomenda lá que eles pedem comigo mensal. Então, dou um desconto, né?
e vou falar para vocês quanto que tá custando agora, 2026, a atualização que eu fiz. Tanto esse para a empresa, né, que vai um descontinho, quanto o para o cliente final, que é sem desconto. Aí, então, vocês assistem o próximo vídeo, que eu vou fazer a continuação, né, do outro dia da produção, que aí os brigadeiros brancos enrolando e finalizando. E aí eu passo os valores para vocês, tá bom? Então, nesse dia aí, graças a Deus, eu consegui enrolar esses 200 doces, que era o de ferreiro, e o de beijinho. Já deixei na geladeira. Não precisei congelar, ele ficou 2 dias ali feito, mas não precisei congelar porque tava uma qualidade muito boa, não ia cristalizar, tava na geladeira, né, tranquilo. E eu deveria ter, né, gente, os docinhos congelados, mas eu não tinha. Então, por isso que foi feito em 2 dias. Então, até o próximo vídeo.